O senhor até antecipou uma pergunta, porque eu queria saber, da sua avaliação, qual impacto isso traz, caso seja considerado constitucional a exigência dessa idade mínima, qual impacto isso traz para a vida desses trabalhadores e nesse debate sobre aposentadoria e previdência, né? Assim, Exatamente, você tocou num ponto importantíssimo, seu questionamento. Veja, que quando se fica. Como é que a legislação vai proteger esses trabalhadores que estão nessa situação? Quer dizer, é um impacto muito grande. Vai ter uma dificuldade da empresa e do próprio trabalhador. Porque ele está, teoricamente, por uma questão de saúde dele e da própria legislação, impedido de trabalhar mais do que o tempo, que seria um tempo, vamos dizer assim, um tempo máximo de trabalho de 25 anos. Mas aí ele começou a trabalhar com 20, no exemplo que eu dei. Vai com 45. E esse lapso, esse interstício aí de 15 anos, como é que vai fazer? A empresa vai ter que manter ele. Vamos supor que ele seja um profissional extremamente especializado. Vai trazer ele para trabalhar na área administrativa, vai demiti-lo, vai pagar uma indenização. Então, o INSS e a União, o governo federal está tentando tampar esse buraco aí com a peneira. Eu entendo, isso é uma opinião particular minha, eu entendo que a gente está longe de chegar à proteção mínima nesse caso. Eu acho que o Supremo, por uma questão de justiça, vai ter que afastar ou modular a aplicação desse ponto com relação ao requisito de idade. Eu acho que ela ficou muito incongruente, né, em relação ao que objetiva a proteção da aposentadoria especial. Então, isso gera um impacto muito grande e não só para o empregado, como aos trabalhadores de modo geral, que estão nessa condição de trabalho especial, né? É o trabalho exposto a agentes nocivos e que a empresa também fica nessa situação de vulnerabilidade. Como eu vou resolver isso? Eu vou pagar, a empresa tem condição de pagar a indenização, a empresa tem condição de absorver o trabalhador se ele for um trabalhador especializado em outro local. Então é uma situação muito complexa e eu acho que o Supremo vai ter que ter muito cuidado e muita cautela nesse julgamento, para que seja atendido. E não é nem a questão do custeio. O custeio foi feito. O custeio foi feito pela empresa e pelo empregador. Então, assim, ou pela empresa e pelo empregado. Então, há vamos dizer assim, um subsídio econômico. A questão é como é que fica a proteção da saúde do trabalhador. Esse é o ponto principal, né? Então, além dessa, obviamente, eu queria até fazer um registro que há regras de transição nesse período, para não haver um impacto específico. Mas eu também entendo que não é não há proteção efetiva. Vai cair no mesmo problema, porque vai justamente extrapolar o período mínimo, máximo que a legislação promove de proteção. Tá? só para pontuar, você Pois não. acredita que da referente sobre essa questão da idade pode aumentar a judicialização, por exemplo, né, de causas trabalhistas diante desse cenário, né, visto que, enfim, um trabalhador que tem direito à aposentadoria especial, ele, como o senhor já explicou, ele está lidando com agentes nocivos à saúde, pode Perfeito. acabar adoecendo no ambiente de trabalho, sendo que poderia ter sido aposentado antes. Você foi exatamente no ponto, Camila. Eu acho que vai haver, efetivamente, uma judicialização, tá? Já existe judicialização nesse sentido, tanto é que existe um ADI no Supremo Tribunal Federal para justamente julgar. Eu acho assim, obviamente, enquanto não houver o julgamento da ADI, provavelmente os processos que questionam esse ponto serão sobrestados. Mas, fatalmente, se não houver um bom julgamento, vai haver vários questionamentos judiciais com relação a esse direito do cidadão, do segurado. Né? Eu não tenho dúvida, né, que a gente vai ter aqui no Brasil um aumento substancial dessas demandas relacionadas a esse, eu entendo, uma falta de cuidado do legislador com relação a esse ponto. Tá? Sobre as regras de transição, né, que o senhor estava falando. É isso. Veja, a regra de transição, nós temos, basicamente, a regra de transição, tem uma regra anterior, né, como eu falei, que é a regra do a gente chama B46, que é a aposentadoria especial. Ela dizia 15, 20 ou 25 anos sem um requisito de idade. Existe a regra padrão, que ela varia de 15 anos
mantém o padrão do tempo de contribuição 15, 20, 25, mas no caso, vou falar dos 25 anos que é o mais comum, 60 anos de idade. Mas existe uma regra de transição que justamente busca, de algum modo, atenuar um pouco esse período, né? E essa regra de transição, ela reduz um pouco o tempo de contribuição, mas também mantém a deficiência em relação à necessidade de contribuir mais. Então, essa regra de transição, ela também fere o direito do aposentado. Tá? Apesar de o objetivo da regra de transição é o princípio da não surpresa, o que é isso? É o princípio de ele não ser pego de surpresa com a mudança legislativa. Tá? Então, essa regra de transição visa justamente pegar uma situação do regime anterior com o regime atual e tentar um meio termo para que isso seja menos sofrido para o trabalhador. Veja, mas tudo isso, Camila, está ainda em análise pelo Supremo Tribunal Federal com relação à idade. Tá? Obviamente que o INSS está concedendo e vem deferindo, e muitas vezes indeferindo o benefício. É um ponto que a gente vai falar, acho que até um ponto que é muito importante, que é a questão dos documentos que possibilitam a aposentadoria especial. O que é que eu preciso ter? O que é que o trabalhador precisa apresentar na hora do requerimento? Né? E aí tem situações pós-reforma e antes da reforma. Né? E tem os momentos são diferentes, até porque hoje já tem um requisito idade, então ele não pode requerer a qualquer tempo, ele tem que ter no mínimo, porque senão nem passa na primeira análise do INSS.